Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal. Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, apresento diante de Ti cada vida que aqui está. Dai-nos Tua poderosa proteção, envia-nos, Senhor, Teus anjos poderosos para nos proteger. Proteger as nossas vidas, proteger cada membro das nossas famílias. Envia, Senhor, Teus anjos poderosos, protege os nossos lares, por dentro e por fora. Protege as pessoas nos transportes particulares, nos seus carros, nos transportes públicos, em seus trabalhos. Pai, em nome de Jesus, eu já te agradeço pelo dia de hoje, eu te louvo e creio, Pai, nas boas novas do Senhor para as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Romanos capítulo 12, versículo 2. Não se transformem ao padrão, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus nos fala para não ficarmos igual a pessoas que vivem de qualquer jeito, que vivem afastados de Deus, que não conhecem a Deus. Deus, Ele tem muito para nos dar. Nós não podemos viver uma vida de qualquer jeito, afastado de Deus. Ele fala, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Renovação da mente, para que sejam capazes de experimentar a boa e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ora, se eu escutar a palavra de Deus e eu não colocar ela em prática, não vai me valer nada. Eu tenho que escutar e eu tenho que pôr em prática, eu tenho que começar a mudar. Mas para essa mudança acontecer, é um dia de cada vez. É um pouco, cada dia um pouco. Eu vou conversando com Deus, eu vou ouvindo, eu vou colocando aquilo que eu ouvi em prática. Assim, tem pessoas, como nós falamos, tem pessoas que, dependendo do lugar que ela mora, ali ela começa a aprender uma forma de agir, os costumes, a cultura daquele lugar. Tem lugares que tem, nosso país, ele tem culturas diferentes, sendo no mesmo país, mas de estado para estado, temos culturas diferentes. Então, quando você mora em um lugar, você começa a aprender os costumes daquele lugar, mesmo que você saia do seu estado, mas você começa a aprender outras coisas e a se moldar a maneira que é aquele lugar. Assim somos nós com a palavra de Deus. Nós começamos a dar lugar ao novo de Deus. Agradecer a Deus todos os dias, que esse é primordial para as nossas vidas. A gente reconhecer que Deus é bom em todo tempo e que Ele é maravilhoso por estarmos aqui. É um grande prazer para a gente poder viver, poder saborear um alimento, poder dormir em sua cama, poder caminhar. Quantas pessoas estão agora que gostariam muito de caminhar e nós podemos caminhar, então temos que agradecer muito a Deus. Mas a renovação da mente, imagine, tem pessoas que ela tem tudo para ser feliz, mas ela não muda de mentalidade. Ela tem as coisas em suas mãos, mas ela não muda a mentalidade.
Então ela continua sofrendo, ela continua com um pensamento, às vezes, ligado em coisas do passado, coisas que às vezes afetaram a sua autoestima, coisas que mexeram com a mente dela, com a maneira dela pensar, a maneira dela se expressar. E ela começou, às vezes, a se fechar e deixar de viver as coisas boas que Deus tem para a vida dela. Eu vou dar um exemplo. Uma casa com os eletrodomésticos, e tem pessoas que não usam tudo. Elas não querem, um exemplo, se uma pessoa tem um aspirador, mas ela fica reclamando que ela tem que limpar a casa, que tem muito pó e que passa a vassoura e aquele pó sobe, mas ela não quer usar o aspirador. Ela fala que eu não vou usar. Às vezes uma pessoa, ela tem condições de pagar alguém para limpar a sua casa, mas ela prefere, às vezes sentindo dores, ela vai e prefere limpar a casa. Ela está perdendo tempo e deixando de ajudar alguém. Porque quando uma pessoa ela tem condições financeiras e ela paga para alguém a limpar a sua casa, além dela ter mais tempo para ela está ajudando outra pessoa. Veja mesmo. Então são coisas que às vezes a pessoa tem, mas ela não usa de uma boa forma. Porque ela pode estar ajudando outra pessoa a levar o pão para a sua casa, mas ela não aceita. A não ser quando tem épocas que a pessoa, teve época que podia pagar, tem épocas que não pode pagar, é diferente. Mas eu estou falando de coisas que às vezes a pessoa pode ter uma vida melhor e ela não usa, ela não aproveita os seus eletrodomésticos, ela prefere deixar lá guardado e ela fazer com a força do seu braço. Então, assim é na nossa vida com o Espírito Santo de Deus. Ele fala conosco, mas às vezes a mente está tão poluída, está tão preocupada com tantas coisas que não escuta a voz de Deus, porque prefere estar pensando em outras coisas, só nos problemas. Ela não limpa a sua mente, não tem uma renovação na sua mente para ela focar e ela respirar e dizer: Senhor, fala comigo. Eu estou aqui. Espírito Santo, eis-me aqui. Eu preciso de Ti. Em todas as áreas da minha vida. Faz uma renovação na minha mente. Sozinho eu não posso. Sozinha eu não posso. Mas tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor é comigo. O Senhor está comigo. E eu posso ser uma pessoa renovada. Porque eu quero viver esse novo de Deus em minha vida. E para viver esse novo, tem que estar a minha mente, precisa estar renovada. Como que eu vou comprovar e experimentar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus se eu não tiver minha mente renovada? Me ajuda, Espírito Santo. Fala comigo. Me ajuda em minhas lutas diárias. Me dá bom êxito no que eu faço. Me dá um renovo do topo da cabeça à planta dos pés. Me ensina a falar conforme a vontade de Deus. Me ensina a viver uma vida renovada em meu trabalho, que meu trabalho seja uma bênção, que eu enxergue aquilo que eu não enxergava, que eu valorize as coisas que realmente têm valor, as coisas que Deus me mostra, aquilo que tem realmente valor. Me mostra o Teu poder, Espírito Santo, me ensina quais os dons que eu tenho. Você tem dons de Deus, que Deus te deu, dons espirituais. Você é poderosa aqui na terra. Não aceite uma vida de mesmice, de viver de faz de conta, de viver só de problemas, de preocupações. Limpe a sua mente, tenha uma renovação, enxergue de quem você é filho, filha.
Nós não podemos brincar, somos filhos de um rei todo-poderoso. Aí alguém pode dizer assim: nossa, essa mulher vive falando que a gente é filho de rei, filha de rei. Ela se acha. Me acho filha de Deus, como você, como todos nós somos filhos e filhas amados do Todo-Poderoso. Existe aqui na terra um rei ou algum presidente mais poderoso do que Deus? E esse Deus é nosso Pai. Então somos filhos de um rei, de um Deus todo-poderoso. E você não vai querer viver as coisas que Deus, o nosso Pai, tem para nos dar? Eu quero. E eu quero não só para mim, eu quero para você também. Por isso que eu estou aqui, pedindo renovação nas nossas mentes. Temos que estar perto do nosso Pai. Não podemos nos afastar. Todos os dias, ouvindo a sua palavra, tendo um direcionamento. Como é bom quando a gente tem um direcionamento que é verdadeiro. O direcionamento, a palavra de Deus, ela é pura verdade. E na palavra de Deus também fala: o meu povo perece por falta de conhecimento. Nós não podemos ficar levando uma vida de qualquer jeito. E a nossa mente tem que ter uma renovação. Temos que crer em Deus, na palavra de Deus. E é Ele quem renova, é o Espírito Santo. Mas precisamos estar prontos, aceitarmos, darmos um... Às vezes estamos tão ocupados e preocupados com tantas coisas que deixamos o mais importante de lado. Só focamos em problemas, em pessoas, no passado, em coisas futuras, e nós não vivemos o bem mais precioso, que é o nosso presente. Olha o nome, presente, é um presente de Deus. Todos os dias ganhamos um presente de Deus, que é o nosso dia, um novo dia, uma nova chance de mudança, chance de esperança, de uma vida melhor. O fruto do Espírito Santo, nele tem a paciência, que muitas pessoas confundem, falam: eu não quero ter paciência. Quando a gente pede paciência para Deus, Ele dá problemas. Isso é falta de conhecimento, porque ele é fruto do Espírito Santo. A paciência é um fruto do Espírito. Quando temos paciência, nós esperamos em Deus. As pessoas com a mente renovada, elas não reclamam, pelo contrário, elas oram, elas louvam, elas agradecem, e enquanto espera, elas vão desfrutando o que Deus entregou em suas mãos. E essa é uma vida renovada. Não é aquela que fica nem no passado e nem focando lá no futuro, deixando de viver tudo que Deus entregou em sua vida e deixando de ouvir a voz do Espírito Santo. Olha, em Isaías, capítulo 40, versículo 31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Tudo nosso é com Deus, tudo. Esperar em Deus, ter atitude no momento que Ele fala: seja forte e corajoso, e eis que eu estou contigo. Não temas, não tenha medo, seja forte e corajoso. Na Bíblia fala muito sobre força e coragem, renovo de Deus, como nessa palavra de Isaías. Mas aqueles que esperam, não é só para uma pessoa, todos que esperam no Senhor renovam as suas forças, porque Deus, Ele renova as nossas forças diariamente, porque esperamos nele. A nossa esperança é no Deus Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra. Ele voam alto como águias, dá voo altos, não fica na mesmice, não fica só no caminhar, no pensar de cabeça baixa. Você vê uma águia, ela voa muito alto, é o pássaro que voa mais alto, e ela observa tudo de cima.
Ela não fica lá no chão rastejando. Só que se colocassem uma águia, se colocarem uma águia, ela presa em um lugar, ela não vai entender que ela é uma águia. Ela vai ficar presa lá, ela não vai voar. Ela não vai ter como entender que ela é uma águia. E ela vai ficar andando, caminhando, porque ela não vai saber que ela pode voar mais alto do que as outras aves. Então, preste atenção. Você é filho do Todo-Poderoso, filho e filha do Todo-Poderoso. Você não pode ficar com pensamentos ruins a seu respeito. Tem pessoas que estão presas às coisas que ouviram a seu respeito. Então elas ficam pensando que elas não servem, que elas não conseguiram ter uma boa profissão, que elas não dão certo em um relacionamento conjugal, que elas não vão prosperar porque elas não servem para nada, que elas são incapazes. Elas escutaram várias coisas, aí a mente fica só naquilo ali, é só naquela mesmice, e ela não sabe, ela não entende que Deus deu um poder tão grande para ela, e que Deus renova as suas forças, e que ela pode dar voos altos, não importa a idade. Deus transforma a vida das pessoas. Olha o que aconteceu com Moisés. Moisés escutou a voz de Deus, Moisés esperou o tempo de Deus e ele foi pai de multidões. Não é Moisés, é Abraão, pai de multidões, pai da fé. Me perdoe, eu confundi. Moisés é o homem que foi usado por Deus para libertar o povo do Egito, e ele também foi grandemente usado. E olha o que falaram para Moisés. Agora vamos falar de Moisés. Olha o que falaram para Moisés, de Moisés na Bíblia, o que fala de Moisés na Bíblia. Ele não queria liderar o povo porque ele tinha problema na voz, ele era gago e ele se sentia incapaz. Mas Deus falou: é você que eu escolho, é você que eu quero. E Moisés teimou com Deus, e Deus falou para ele: é você, seu irmão pode ser seu porta-voz, mas é você que eu vou usar. Então ele fala para pessoas hoje: você quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Você precisa confiar, você precisa limpar sua mente, pedir ajuda do Espírito Santo para você ter uma vida renovada e para você se valorizar. Não são palavras positivas da mente, da Bíblia. São palavras motivacionais. É diferente. O Espírito Santo, ele trabalha, ele limpa as nossas mentes, ele tira toda a sujeira que o inimigo colocou, que usou pessoas para detonar as mentes das pessoas, e ele faz uma verdadeira transformação na nossa mente. Mas precisamos aceitar. Como que você vai? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Se você aceita a transformação do Espírito Santo, você vai ter uma vida totalmente renovada. Você vai entender que você tem poderes espirituais, porque o Espírito Santo, ele nos enche de poder realizar, ter sabedoria de Deus, que vem da parte de Deus, que os livros aqui na terra não tem como te dar. É a Bíblia, é a palavra de Deus que cura, que liberta, que salva, que dá entendimento de muitas coisas que às vezes um médico ele fica sem entender. E agora, o que eu vou fazer? E um médico ele é preparado por Deus para salvar vidas,
mas chega um momento que um médico ele fica sem saber o que eu vou fazer agora. Eu não tenho mais, a minha parte eu fiz. Aí ele começa a esperar em Deus, porque hoje a medicina já aceita os milagres de Deus, já reconhece, e é de Deus, o nosso Pai, que precisamos colocar em primeiro lugar, acima de tudo e de todos. Nós precisamos dos nossos amados e queridos médicos, nós precisamos tomar medicação quando uma pessoa está com depressão, ela precisa ir ao psiquiatra, ela precisa fazer o seu tratamento, porque Deus deu sabedoria para essas pessoas estudarem a mente, dar a medicação certa, os psicólogos que ajudam as pessoas a entender o valor da vida delas, a melhorar a autoestima. Mas eu vou lhe falar uma coisa, todas essas pessoas, você ore, se alguém da sua família precisar, peça a Deus, fale assim: Senhor, coloca a pessoa boa no meu caminho, coloca o médico certo, coloca a medicação certa, e você não vai ser decepcionado, porque os que esperam no Senhor não se decepcionam. Então precisamos do fruto do Espírito, paciência, que às vezes as pessoas, por falta de paciência, põe muita coisa a perder. Não podemos pôr a perder as bênçãos que Deus tem para nos dar. Às vezes, por falta de paciência, um casamento ele acaba. Às vezes, por falta de paciência, uma pessoa fecha uma loja, acaba com o seu negócio. Por falta de paciência, às vezes os pais acabam falando coisas que não devem com a vida dos seus filhos e acabam falando palavras de maldição no momento que depois eles falam: por que eu falei isso? Às vezes um casamento ele acaba ou fica muito ruim de se conviver por causa das palavras de maldição que são lançadas em momentos por falta de entendimento e sabedoria, porque as palavras têm poder, e uma palavra é como uma flecha, depois que ela é lançada, ela não volta atrás. Ela não volta, não tem retorno. Então precisamos ter uma renovação na nossa mente, nas nossas palavras, no nosso comportamento, na nossa gratidão, no nosso entendimento que temos um Pai que é maravilhoso, que é bondoso, que é misericordioso, e o Pai é nosso, é meu e teu. Vamos orar a oração do Pai Nosso, porque Ele é nosso e Ele está conosco. E Ele nos livra de todos os males e perigos. E é pedindo em nome de Jesus que as nossas mentes sejam renovadas, para que alcancemos as bênçãos de Deus, para que escutemos a voz do Espírito Santo de Deus. Uma mente limpa, uma mente renovada, é uma vida transformada. Uma vida transformada em um lar acaba transformando toda a sua família. Vamos orar o Pai Nosso? Ore comigo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, e seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, de toda maldade humana e espiritual, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu te peço em nome de Jesus, renova as nossas mentes, renova a vida dos casais, renova os relacionamentos familiares, renova os lares, pais com filhos, renova Espírito Santo, fala audível com teu povo, faz da nossa vida uma grande bênção para o nosso próximo e para todos que encontrarmos em nossos caminhos. Dai-nos o livramento, Senhor, e dai-nos o entendimento da Tua palavra, que o nosso coração e a nossa mente esteja preparada para receber a Tua palavra, tendo entendimento e podendo colocar em prática, Pai, para podermos
provar, experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus em nossas vidas. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Glórias a Deus.